Olá, meus amigos, minhas amigas, tudo bem? É o Ivânio por aqui. Vamos conversar um pouquinho sobre o que você sonha, deseja, almeja quando você escreve um artigo. Nós fizemos uma pesquisa um tempo atrás com a nossa rede e levantamos vários desejos e sonhos das pessoas que eu quero compartilhar com vocês. E eu quero dar também orientações, dicas a partir desses sonhos, porque um sonho só não basta, né? Nós precisamos entender como é que a gente bota ele em prática para que se concretize. Então eu achei importante e valioso, eu selecionei aqui os 10 mais, o pessoal mais comentou, foram várias respostas da pesquisa, e eu quero dar um comentário aqui sobre cada um para vocês, para que vocês entendam que cada um desses sonhos são possíveis de serem realizados, desde que utilizadas algumas estratégias para a realização, beleza? Eu vou falar aqui a partir da minha experiência, obviamente, né? Eu já uso artigos e publicações há muito tempo para me projetar na minha carreira, né? Nos meus sonhos, nos meus desejos. Então, se alguma coisa que eu falar aqui não se encaixa para você, tá tudo bem, a amizade é a mesma, mas vai acompanhando as 10 questões que eu trouxe aqui para a gente conversar, porque uma delas pode ser também a sua e ser útil o que eu tenho para compartilhar, fruto, como eu disse, da minha experiência, da minha caminhada, utilizando publicações para fazer um avanço de carreira a partir das publicações. Vamos lá, pela ordem, tá bem? Número 1. Um dos primeiros desejos de sonho que as pessoas têm é de facilidade para entrar em mestrado, que é o atual sonho. Olha só, atual sonho. A entrada no mestrado, vou dizer para vocês, eu já passei por isso e posso dar aqui um testemunho. Ter publicações para botar em cima da mesa, numa entrevista que vai... que é parte do processo seletivo de mestrado, é muito importante. Eu me lembro que eu cheguei com 7, 8 livros já na época, artigos, coletâneas, livros próprios, e foi impactante para quem me entrevistava ter um candidato a mestrado com tantas publicações. Quer dizer, não é que isso nos diferencie só, mas demonstra o quanto nós já nos debruçamos sobre aquele tema. Eu levei algumas publicações na época para entrevista pertinentes ao tema que eu estava interessado em pesquisar no mestrado, que era o tema das cooperativas de habitação. Então eu levei todas as minhas publicações no campo da moradia e coloquei em cima da mesa para balizar a entrevista e demonstrar o que eu já tinha produzido, tá? Você não faz isso para se gabar, para se aparecer, não. É para você demonstrar para os teus interlocutores, especialmente aqui, que vão te entrevistar no processo de seleção de mestrado, que você já tem um interesse profundo nesse tema. Tá? E eles vão, obviamente, perceber isso em você, e aí você, então, pontua mais por isso, não só pelo fato de ter livro impresso, mas por demonstrar que o teu interesse no tema já vem de algum tempo, beleza? Então, sem dúvida nenhuma, esse sonho de ir para o mestrado, que é o primeiro passo para depois ir para um doutorado, que provavelmente vai ser um passo para você se tornar até um professor universitário, é fundamental você publicar artigos nessa área para que você possa, então, avançar para o mestrado. Show de bola, é isso mesmo. Facilidade para entrar no mestrado. Publicação de artigo facilita a entrada no mestrado. Quantos artigos eu tenho que publicar, Ivânio? Você tem que publicar. É a minha dica. Pelo menos um artigo por semestre até você conquistar aquilo que você quer. Mas quanto tempo? Até conquistar aquilo que você quer. Enquanto isso, você não para de publicar. E quando você conquistar, é bem provável que você vai fazer ainda mais artigos, beleza? Segundo item aqui, o que as pessoas almejam quando consideram publicar um artigo? Melhorar o currículo e divulgar o meu nome. Foi isso que a pessoa disse. Melhorar o meu currículo e divulgar o meu nome. Olha que inteligência. Já está aqui presente uma compreensão de que a melhoria do nosso currículo passa pela publicação de artigos. E a divulgação do nosso nome, ou seja, tornar o nosso nome presente para as outras pessoas, passa pela publicação de artigos.
Pensa junto comigo, eu concordo plenamente com isso. Como que as pessoas vão te reconhecer? Ou você vai ter que dar palestras, participar de eventos, frequentemente expondo verbalmente as tuas ideias, ou você expressa elas em forma de um artigo, publica e dissemina. Então, é muito importante. O que legitima essa publicação? Ou uma revista acadêmica, ou a publicação numa coletânea de artigos, de editora. Né? Porque só você imprimir nas folhas e entregar para as pessoas não é suficiente, porque você precisa legitimar a tua produção, colocar ela à prova, como eu digo. E para isso você precisa publicar o artigo. Não só imprimir o artigo na tua impressora de casa, entendeu? A diferença, você precisa escrever o artigo, ele vai para uma revista acadêmica ou para uma editora, e assim você qualifica, porque ele passa pelo crivo ou da revista acadêmica ou da editora. E aí sim o teu texto se consolida. Viu que massa, né? E sem dúvida, aí você vai lançar no teu currículo, seja como um capítulo de livro, seja como artigo em revista acadêmica. Isso vai, sem dúvida nenhuma, divulgar o seu nome, né? Você vai poder contar para as pessoas que você publicou esse artigo. Show de bola! Sonho número 3. Olha só. Além de estar divulgando o meu trabalho, é desenvolver o conhecimento e ter mais títulos. Então, além de divulgar o trabalho, e isso já é uma grande coisa, né? Você produziu, você pesquisou, você fez o levantamento bibliográfico, você já tem um material produzido. Você tem que divulgar. Porque se você não divulgar, esse texto não vai servir para nada, porque ninguém vai conhecer. Você não dialoga com ninguém sobre ele, você não expõe ele, seja em seminários, em fóruns, no teu espaço acadêmico. Então você tem que divulgar o teu trabalho e desenvolver esse conhecimento, né? Porque quando a gente apresenta o nosso artigo para os nossos pares, a gente ajuda a melhorar o conhecimento naquela área de pesquisa. Olha, um artigo e por isso que um dos elementos onde a gente sintetiza conhecimento. Você lê aqui, lê lá, lê acolá, e aí você sintetiza, você faz as suas reflexões e compartilha com os teus pares. Aí eles vão fazer críticas, vão fazer elogios, vão fazer complementos, mas isso só é possível se você compartilhar o texto. Está entendendo? Isso é fundamental que você compreenda. Tem que ter isso presente quando você escreve. Divulgar o seu trabalho e gerar conhecimento. E ter mais títulos. Que títulos que se refere aqui? É você ter mais qualificação. Olha, eu tenho um artigo publicado, eu tenho um livro publicado, né? Eu tenho essa pós-graduação, eu tenho essa graduação, eu tenho esse mestrado. Ele vai fazer parte do teu currículo. Se você tem só a graduação, só uma especialização, uma pós, por exemplo, você tem o que mais ou menos todo mundo já tem quando vai para um processo seletivo. E aí você não faz diferença. Você vai ficar provavelmente para trás numa seleção como essa. Agora, se você chega com a graduação, com a pós-graduação e mais algumas publicações, 1, 2 ou 3, você já tem um grande diferencial no processo seletivo de trabalho, de mestrado e de doutorado. Beleza? E olha o número 4 aqui, que como é presente isso, né? O que almeja quando considera publicar um artigo? Um diferencial profissional. Eu acho isso um dos grandes elementos. Graduação, quem vai para um processo seletivo para professor, por exemplo, todo mundo tem, porque senão o cara nem consegue concorrer à vaga. Pós-graduação, a grande maioria já tem, né? Porque se pulverizou pelo Brasil, pós-graduação de 6 meses, de 1 ano, de 1 ano e meio. E quase todo mundo já fez. Então, quando se vai para um processo seletivo de trabalho ou de mestrado, doutorado, pós-graduação todo mundo já vai ter. Tá? Na média, eu estou me referindo aqui. Agora, qual é que é o diferencial profissional, então? É a publicação. E mais ainda, o acúmulo e a quantidade de publicações. Se você tem um artigo, você já está com um bom, já chega bem. Se você tem 2, melhor ainda. Se você tem 3 ou 4, show de bola. Se você já publicou o teu TCC, converteu ele em livro, melhor ainda. Se você já participou de alguma coleção ou de coletânea no tema que você quer pesquisar, show. Então, o diferencial profissional que um artigo te dá
na tua carreira, ele é muito grande. Tá? E aí você pode me perguntar de novo, mas Ivânio, quantos artigos eu tenho que ter para ir para um processo seletivo? Você tem que escrever um artigo por semestre, um artigo por semestre, até você conquistar aquilo que você quer. Então, se você se formou agora, daqui 6 meses, você publica um artigo. Daqui mais 6 meses, um ano, publica outro artigo. E aí você vai fazer um processo seletivo. Você vai chegar lá com 2 artigos publicados. A grande maioria das pessoas que se formou com você vai chegar lá só com o diploma de graduação. E nesse ano você já tem que correr atrás também de fazer uma pós-graduação. Ah, Ivânio, não tenho dinheiro, custa caro. Tem que se virar, meus amigos, minhas amigas. Tá? Eu fiz toda a faculdade trabalhando, estudando. E trabalhando, pegando um pouco dessa grana do trabalho e investindo em educação. Em cursos, em seminários, em viagens, em treinamentos, em workshop, em oficina. Porque só a graduação todo mundo já tem. Bota isso na tua cabeça. Eu tenho isso presente para mim e estou aqui compartilhando com vocês. Beleza? Número 5, olha só. O que a pessoa almeja quando considera publicar um artigo? Produzir algo que possa ter aplicabilidade e retorno para a sociedade. Olha a generosidade aqui, que presente, né? Eu não quero só escrever por escrever. É algo que as pessoas possam usar para melhorar o mundo, melhorar a sociedade. Sabe, quando você escrever um artigo, pense o seguinte, em que isso contribui? Essa minha reflexão, ela serve para quê? Ela vai em que direção para a melhoria da qualidade da educação, se é a minha área de educação, para a melhoria da qualidade da engenharia, se meu texto é de engenharia, para a melhoria da qualidade na saúde, se meu texto é de saúde, se eu sou um profissional da saúde. Sabe? Isso é aplicável para alguma coisa ou é uma reflexão sobre o sexo dos anjos? Hein? Então, quando você escreve, e mais ainda eu digo, quando você escreve um texto com essa intencionalidade, a pessoa que lê, ou seja, os teus interlocutores, com quem você vai dialogar sobre o seu texto, vão dizer, olha, essa sua preocupação ela é muito válida. Eu me lembro que um dia, num trabalho que eu fui fazer na Argentina, em diálogo com o professor Daniel Carcelli, ele me disse, Ivânio, quando eu peguei o texto de vocês, ele estava se referindo ao nosso livro Primeiras Palavras em Paulo Freire, ele disse, e eu olhei lá, pausa pedagógica, a síntese com palavra, frase, palavra, eu disse, aqui tem alguma coisa. Eu vi que vocês queriam fazer uma provocação para quem lia o texto de vocês, não era escrever por escrever sobre Paulo Freire. Isso me deixou muito feliz, porque a nossa intenção com aquele livro é justamente que as pessoas reflitam sobre o que estão lendo. Então, fez sentido a nossa mensagem com quem lê essa mensagem. Então, quando você também vai escrever um artigo, pensa nisso. Qual é que é a aplicabilidade? Que retorno que eu dou para a sociedade quando eu escrevo os meus textos? É lindo isso. É lindo ter isso presente, sabe? Se você não tem isso presente, agora você pode ter. Beleza? Vamos lá, número 6. Também tem as pessoas que são mais práticas. Eu quero melhorar o currículo Lattes. Mais do que o meu currículo profissional, é o meu currículo acadêmico, né? Que é o currículo Lattes, né? Que está lá na plataforma da CNPq. Então, o Lattes ele é muito importante para o trânsito profissional dentro da carreira acadêmica. Eles vão avaliar o teu Lattes, não adianta se trazer um outro currículo. Você tem que lançar lá na plataforma do CNPq os cursos que você faz, as oficinas que você vai, os seminários, os fóruns, as graduações, as pós-graduações, os teus escritos, os teus artigos. Você lança no Lattes como capítulo de livro, se o teu livro é de uma editora, se o teu capítulo foi publicado por uma editora, e lança lá como artigo acadêmico, se ele foi publicado em revista acadêmica. Então, melhorar o currículo Lattes tem que ser um objetivo, ainda mais se você almeja se tornar um professor universitário, na graduação, na pós-graduação. Tá? Tem que ter isso presente. E aí você tem que estudar, aprofundar os conhecimentos no seguinte sentido. O que é um bom currículo Lattes? É que tem mais artigos, publicações alternativas, publicações próprias, participação em evento, em bancas. Pesquise. Tá? Agora, artigo no Lattes é muito valioso. A publicação, por que ela tem muito valor, gente? É porque ela expressa
aquilo que nós sabemos, os nossos conhecimentos, as nossas habilidades. Tá entendendo? Então é por isso que é muito valioso um artigo, um livro que você escreve. Tá? Porque ele expressa aquilo que nós sabemos. E também demonstra para quem olha o nosso currículo qual é que é a nossa linha de pesquisa, os nossos interesses. Porque a gente vai publicando normalmente sempre no mesmo campo. E aí demonstra qual é o campo de pesquisa que você tem, que você quer aprofundar. Ok? Isso é muito importante, melhorar o nosso currículo Lattes. Vou molhando a goela aqui para poder aguentar com vocês aqui. Número 7, vamos lá. O que as pessoas almejam quando publicam um artigo? Ascensão profissional dentro das universidades. Tudo a ver com essa anterior da melhora do currículo Lattes. Ascensão profissional dentro das universidades. Da mesma maneira que para entrar, você precisa ter publicação de artigo, para permanecer dentro do universo acadêmico, a publicação é fundamental. Inclusive, tem aí uma série de exigências, quem já está na universidade sabe, quem não está, busque saber com quem já está, que há uma exigência de quantidade de publicações a cada semestre, a cada ano, para cada profissional da área de educação superior. Sabe? Então, veja quanto é positivo você já ir exercitando as publicações na tua carreira. Antes mesmo de você talvez se tornar um professor universitário. Porque daí quando você se torna, fazer um artigo é só mais uma atividade que você tem para fazer. Não é um parto, um trabalho hercúleo que você tenha pela frente. Não, porque você já está acostumado a publicar seu artigo. E a ascensão profissional depende disso. Por quê? Se você não publicar depois que você entrar, você, entre os pares, você vai estar menos qualificado. Tá? Então, é muito importante isso. Inclusive, na nossa editora aqui, muitos professores, mestres e doutores, que já estão inseridos no meio acadêmico, publicam conosco sistematicamente. Uma vez por semestre, pelo menos uma vez por ano, que às vezes também publicam em outros lugares, mas mantém sistematicamente publicação de artigo. E é fruto disso, dessa necessidade de publicação dentro do meio acadêmico, tá bem? Número 8, vamos lá. Olha, esse aqui é muito bacana, hein? Eu acho que esse é um dos que são mais relevantes para quem está no trânsito acadêmico. Pleitear uma vaga de um mestrado público numa universidade federal. Para entrar num mestrado em universidade pública federais, né? Ou num instituto federal que eventualmente tenha mestrado, as publicações são muito importantes. Eu já disse antes lá em cima e vou repetir agora. Você tem que publicar um artigo por semestre até conquistar aquilo que você quer. Se o que você quer é entrar para o mestrado público, ele é gratuito, então você não vai pagar por isso, né? E ainda, uma possibilidade talvez até de bolsa para suportar você, se você tiver que ir trocar de cidade, trocar de estado, é fundamental você chegar calçado, balizado por 2, 3, 4 artigos acadêmicos publicados. Tá bem, gente? Leve isso em conta. Vocês sabem que a concorrência para as universidades federais, ela é muito grande, não tem como negar. Se na graduação já é assim, na pós-graduação, no mestrado e doutorado, é também. Então a gente tem que chegar lá preparado, chegar lá melhor do que os outros, não sendo melhor do que os outros do ponto de vista pessoal, não. É melhor que os outros do ponto de vista de preparação. Porque assim você vai demonstrar para os teus interlocutores no processo seletivo do mestrado na Universidade Federal que você quer profundamente pesquisar esse tema e já vem pesquisando através de artigos publicados, tá bem? E aí no mestrado você consolida, sintetiza esses teus saberes porque você produz um texto mais extenso, com mais tempo, né? Normalmente 2 anos. Beleza? Então leva isso em conta. Número 9, sonho aí de quem escreve artigo. Olha só. Reconhecimento e contribuir para o conhecimento mútuo. Primeiro, reconhecimento. Você merece, você vai ter. Se você escrever bons artigos, bons textos, você vai ser reconhecido por isso. Tá? Mais cedo ou mais tarde você vai acertar, porque a gente vai evoluindo os nossos textos. A gente pode começar com um texto mais singelo, mais simples, que são aqueles textos dos nossos primeiros passos, né?
É difícil a gente produzir já uma pérola, um diamante no primeiro artigo. Né? É um processo de amadurecimento, mas eles são fundamentais, os nossos primeiros textos, para nos amadurecer. E aí o reconhecimento vai vir. Tá? Quando você publica um bom artigo, ele começa a circular. E eu mesmo já fizemos, inclusive, um livro de um artigo nosso. Começou a pipocar, todo mundo gostava, o pessoal começou a comentar, começou a pedir o texto onde ele estava, esse artigo, era uma coletânea. Nós extraímos esse texto desta coletânea e produzimos um livrinho. Vocês já devem ter visto, que é o Pedagogia da Liderança Popular, que elabora as 10 características dos educadores e educadoras populares a partir do 4º capítulo da Pedagogia do Oprimido, do Paulo Freire. Então, tem reconhecimento do texto, sabe? É muito bacana. E contribuir para o conhecimento mútuo, é aquilo que a gente já vinha falando antes, né? Você coloca na mesa as tuas palavras, as tuas reflexões, no sentido de fazer com que a sociedade evolua. Que as outras pessoas que estudam o mesmo tema que você possam, ao ler o seu texto, crescer também. Citar você, citar o seu artigo nos trabalhos delas futuramente, dada a contribuição que você está entregando com a tua produção. É muito lindo isso, é um compromisso ético importante nosso. Sabe, o Freire dizia, né? É um imperativo ético. Se eu sei, eu preciso fazer. Então, aqui, traduzindo para nós, se a gente sabe, temos que compartilhar. Né? E por último, mas não menos importante, contribuir com o conhecimento e também perspectiva financeira. Contribuir com o conhecimento é isso que a gente dizia. Nós vamos escrever porque nós queremos ajudar com que o conhecimento se acumule historicamente de maneira a nós, enquanto sociedade, evoluirmos. Beleza? E perspectiva financeira. Se você tem desejo de evoluir profissionalmente, os artigos vão gradativamente te colocar, abrindo portas de novas oportunidades de trabalho. E essas novas oportunidades, com certeza, serão melhores do que as anteriores. Então, você vai gradativamente aumentando a sua renda. Com o artigo, Ivânio, isso mesmo. Publicação de artigo abre portas novas de trabalho que são melhores das que você tem hoje. Por exemplo, se você é graduado, pós-graduado, né, com uma especialização, você escreve artigos aqui. Quando você vai para uma seleção para trabalhar, por exemplo, numa escola, pode ser municipal, estadual ou particular, onde vão pagar mais do que você ganha hoje. Então, você tem um avanço financeiro a partir da publicação de um artigo. Se você continua publicando, faz um mestrado, né, vai trabalhar numa universidade, você vai ganhar mais do que na escola. O professor universitário ganha mais do que o professor de escola. Na sua grande maioria, né? Então, a tua perspectiva financeira tem que estar presente quando você escreve. Olha, eu quero ajudar a melhorar o mundo, eu quero ir para o mestrado, mas eu também quero ganhar mais. Porque você sabe mais, você produz mais. E aí, esse reconhecimento que vem a partir, né, se reflete na tua renda futura, sem dúvida nenhuma. Você vai, com o tempo, começar a escolher trabalhos. Se você tem uma publicação sistêmica na tua carreira, você vai começar a escolher aonde você quer trabalhar. Tá? Isso já aconteceu comigo, várias pessoas já compartilharam conosco aqui na editora, depois de 1 ou 2 publicações. Olha, fui chamado para coordenar um grupo de pesquisa, olha, passei no concurso público, agora sou professor estadual, não mais municipal, estou ganhando o dobro. Várias pessoas. Então é bem bacana que a gente escreve, se realiza escrevendo, né? Contribui para o saber coletivo, mas também evolui profissionalmente, tá? Então, essas dicas são muito bacanas, eu quis compartilhar porque se você não tinha um desses sonhos, leve em conta eles. Leve em conta. Você pode sonhar o sonho do outro, né? Traduzindo para você agora, né? Quais desses 10 sonhos aqui são os mais relevantes para você? Quais que fazem sentido você sonhar também para você, né? E a ferramenta para construir esse sonho é a publicação de artigo. Manter a publicação de forma sistemática. Lembrando, né? Um artigo por semestre, pelo menos, até você conquistar aquilo que você quer. Essa é a dica que eu dou. Considero uma dica de ouro para quem publica artigo. Não é um artigo agora, um daqui 2 anos. Ah, teve o concurso, eu não fui chamado. Claro, a pessoa que foi chamada tinha um artigo por semestre. E ela conquistou aquilo que ela queria.
É assim que funciona. Eu tô aqui fazendo esse vídeo mais longo para motivar você, tá bem? Não é para dizer publique por publicar. Não, publique porque é importante. Publique porque assim você mantém a tua mente focada no teu tema de estudo. Você mantém tuas leituras atualizadas. Um artigo ele se reflete em várias outras coisas que nós temos que fazer para publicar um artigo, né? Para escrever o nosso texto. Então é para isso que eu estou motivando você aqui, tá bem? Eu espero que você tenha gostado desse vídeo. Eu espero que esses sonhos sejam também os teus. Muitos deles são meus ainda hoje. E eu estou mantendo as minhas publicações de forma sistemática para isso, para conquistar aquilo que a gente deseja. A gente conquista aqui, a gente projeta outro sonho. Conquista aqui, projeta outro sonho. E assim a gente vai evoluindo, pessoal e profissionalmente. Beleza? Ficamos aqui. Nos vemos no próximo vídeo. Um grande abraço e força na luta!